Fala pessoal do canal O Pintor Sincero. Sinceros, hoje é dia de teste sincero. E no teste sincero de hoje, vamos usar o martelete perfurador Philco Force de 900 volts. Por que eu falei perfurador? Porque existe uma gama de gente aí se confundindo sobre marteletes. Martelete perfurador, rompedor ou demolidor. Tem gente que não sabe. Esse aqui é um modelo de martelete perfurador. Ele serve para fazer perfuração. Ele não é para poder você derrubar laje, para quebrar passeio, para quebrar pedra, igual já vi alguns vídeos aí. Aí depois a galera vem reclamar que o material não aguenta o tranco. Mas você por acaso pega o cotonete e passa nos dentes? E pega a escova de dente e passa no ouvido? Não, né? Então por que com ferramentas você iria fazer algo diferente que não seja o correto? Mas vamos lá então. A Philco é uma marca que ela é hoje brasileira. Hoje em dia quase esse martelete ele é brasileiro, ele é fabricado aqui no Brasil. Mas a Philco é uma marca norte-americana. Ela veio lá dos Estados Unidos, da Filadélfia, é a Philadelphia Company, ou seja, Philadelphia Company, Philco, sacou? Então, esse tipo de martelete, hoje em dia é fabricado no Brasil. Essa ideia da Philco Force é praticamente uma ideia de invenção brasileira, porque a Philco, você sabe, ela é muito conhecida em fazer rádio, televisão. Em rádio, inclusive, ela tem bastante respeito no mercado, em televisão nem tanto. E em ferramentas está começando agora. Mas não é porque está começando agora, é que quer dizer que a ferramenta é ruim. Lembrando que é um negócio que vem de tecnologia norte-americana. Então o brasileiro gosta muito de coisas que vem dos Estados Unidos. Essa daqui pode ser uma delas. No teste de hoje, vamos testar ela quebrando o reboco, que é esse daqui. Né? Vamos perfurar o reboco, né? Não é quebrar, porque não é um concreto. Vamos testar ela perfurando uma viga de concreto, porque aqui dentro aqui ela tem as suas próprias brocas e uma das brocas dela fura concreto de até 28 milímetros. Ela também fura madeira de até 30 milímetros e vamos testar isso também. Então vamos lá para o teste sincero de hoje? Então simbora! Então, sinceros, estamos aqui com o Philco Force 900 watts de potência, não é volts, hein? É watts. É um martelete PMT-01, rompedor e perfurador. Rompedor, galera, sinceramente, põe rompedor como aspas aqui. Não é a função principal desse modelo de martelete. Mandril de 13 milímetros com encaixe SDS Plus, que é chamado de encaixe rápido. Speed Control, quer dizer que você controla a velocidade dele no gatilho. Rolamentos blindados. Aqui dentro tem 3 brocas, uma de 10, uma de 8 e uma de 6. E uma ponteira e uma taiadeira. Esse daqui, ó, esse daqui é um adaptador. É um adaptador onde se encaixa no mandril que vem de adaptação para as brocas convencionais de furadeira. Aqui você já vê que a maleta dele é uma maleta muito legal, muito reforçada, que já é, para quem gosta de ferramenta mesmo, sabe que a maleta é muito importante. Ela já vem com alguma qualidade, tá vendo que as hastes aqui são de metal. E aqui tá ele. Ele não tá novinho, que eu já usei para poder quebrar lá no estúdio. Então vamos lá. Aqui tá a ponteira dele. Na verdade é a taiadeira. Taiadeira, né, de encaixe rápido. A ponteira novinha, ainda não usei. E aqui as brocas, como eu falei, brocas de encaixe rápido. Essa aqui é a broca de 10, com certeza. Exatamente. É a broca de 10, não vai dar para ver a câmera, mas é a broca de 10. Aqui dentro vem um mandril com uma mínima chave, né? Uma chavinha bem inferior a essa daqui. E aqui, tá vendo? É o mandril adaptador dele, onde você vai usar o adaptador que eu mostrei antes. E é esse adaptador. Você vai encaixar essa parte aqui no martelete e essa daqui você vai encaixar aqui dentro e parafusar por aqui com uma chave Phillips, para poder você usar as brocas convencionais de as furadeiras em geral. Aqui ele vem com um limitador de 20 centímetros. Para poder encaixar o limitador, é só você apertar aqui que ele encaixa. Aí você consegue colocar um limitador para não estragar a ponta, né? Senão você vai estragar toda a ponta do seu mandril, você não vai querer.
Porque ela é feita de tipo uma borracha acrílico, então facilmente estraga. Aqui o encaixe dele é assim, né, para fazer os encaixes rápido, igual eu falei. Você vai querer encaixar a ponteira. Você pega, puxa para trás e empurra até ouvir um clique. Ela não sai, né? Ela balança, mas não sai porque é a função martelete, né? Rompedor, no caso. Aqui nas regulagens dela, deixa eu tirar aqui o limitador. A regulagem, tá a regulagem furar, tem que apertar aqui o botãozinho de segurança para trocar. Furar batendo. E aqui é só bater na versão martelete, que é a função de liberação de mandril. Você colocando aqui o mandril roda, tá vendo aqui? Ele fica solto. Ele fica solto para você poder encaixar vamos supor que você quer usar a taiadeira. A taiadeira tá assim, aí você quer colocar ela assim. Aí nessa versão você libera, você coloca na posição que você quiser. É essa função aqui. Então, vamos começar o teste na versão furadeira. Aqui agora já estamos no teste em campo. Quero falar um pouquinho mais dela para vocês. O cabo dela é de 2 metros. O plug é universal, como vocês podem ver. E ela tem um saque rápido aqui para você trocar o carvão de forma externa. E aqui é o botão de reverso dela, quando ela agarra na perfuração. Aqui eu tô com a broca número 6. E é sempre bom lembrar que quando for fazer trabalhos, sempre proteja sua visão, seu ouvido. Então vamos lá, vou usar ela na versão furadeira para poder furar uma parede. Testinho rápido, só para começar, só para ela aquecer. O teste de furadeira já foi feito. É lógico que ela ia passar com tranquilidade, porque ela é um martelete perfurador. Agora vamos furar e bater. Vamos furar e bater com a broca de número 6. Então, olhando assim, ela furou. Isso aqui é uma coluna, como vocês viram. Furou sem nenhuma dificuldade. Só que o que acontece? O reverso dela é bem fraco. Quando você coloca o reverso, eu acho que a rotação dela é mais baixa, assim como vai estar escrito aqui, você vai ver, vai estar escrito. O reverso dela é bem fraco para você poder tirar a broca. É bem aconselhável você não parar de rodar e ficar dando pequenos toques na broca e tirar ela, do que usar o reverso. Beleza? Agora vamos fazer um teste naquela coluna lá, ó. Aquela coluna lá é concreto puro. Aquela lá eu sei porque eu ajudei a fazer aquela coluna lá, então eu caprichei na brita. Vamos fazer um teste nela. Aprovada também nesse teste. E ainda não esquentou. Ah tá, eu lembrei uma coisa aqui, que eu vi as pessoas falando na internet, que isso aqui fica frouxo. Que o regulador dela aqui de apoio fica frouxo, mas galera, é só você rodar aqui, ó. Você rodando aqui, ela firma. A regulagem fica aqui, entendeu? E ó, aí ela fica bem firme, beleza? Agora aqui, coloquei ela na versão apenas martelete. Vai apenas martelar. Parece que ela fica bamba aqui, mas é por causa da versão martelete. Ela dá 5.500 pancadas por minuto. É bem rápido, né? Porque, como eu falei, é um perfurador. Ela é bem boa para perfurar, mas aqui nós vamos descascar uma parede aqui. Vamos arrancar um reboco, igualzinho eu fiz lá no meu estúdio. Então, vamos para a versão martelete. Primeiro a gente vai arrancar o rodapé.
vocês viram, versão martelete dela, das propriedades que a máquina funciona muito bem. Não vou fazer teste com pedra ou quebrando laje, porque não é a função do demolidor, não é a função do martelete rompedor e perfurador, que é esse, beleza? Agora vamos fazer o teste com a madeira, vamos atravessar a madeira dessa espessura aqui. E se você ainda não é um sincero, se inscreva no canal e seja um, e apoie mais testes sinceros. Vou segurar aqui. Na madeira, mais uma vez, nem esquentou, furou a madeira, mas o que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo ver ela esquentar de verdade. Então, vamos pegar esse concreto aqui, ó, vamos furar ele mais uma vez e vamos ver até onde ela vai para esquentar. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 furos sequenciados numa coluna e ainda não esquentou nada. Coloca a mão, Vanessa. Fala se ela tá quente. Não. Ainda não esquentou. Então, é bom lembrar uma coisa. Como vocês já sabem, essa ferramenta aqui, ela não é uma ferramenta industrial. Provavelmente também não deve ser uma ferramenta profissional, não vem escrito na especificação da caixa. Ela é uma ferramenta hobby. Uma ferramenta hobby que está ali no o valor entre 500 e 600 reais, com 900 watts de potência, faz 10 buracos numa coluna sem nem esquentar. Então é uma excelente ferramenta hobby. Então aí agora vem a parte, se eu tirei esse abafador aqui, que parecendo maluco falando com esse negócio aqui. Aí agora você me pergunta, então sincero, é uma ferramenta de confiança? Posso comprar? Se for na versão hobby, você é um cara hobbyista, ou você faz poucos trabalhos de perfuração ou de quebrar, como você vai ver no próximo vídeo aí, quando eu vou usar ela para poder quebrar o reboco. Se você é um cara que vai usar essa ferramenta para isso, ela vai dar e vai sobrar para você. Porque aquele estúdio meu lá, eu vou mostrar alguns videozinhos aqui, aquele estúdio eu usei ela para poder quebrar o reboco fora a fora, porque ela tá com problema de infiltração, então eu ainda vou consertar. Eu quebrei em 2 horas com ela, e ali depois da segunda hora que eu estava trabalhando com ela como martelete rompedor, quebrando o reboco, ela esquentou. Então, ou seja, umas 2 horas de trabalho ela aguenta tranquilo de pau riado. Diferente de uma ferramenta profissional que aguenta 5, 6 horas. E uma industrial, que vai aguentar aí até 12, 15 horas trabalhando direto. Mas você não vai conseguir comprar uma ferramenta industrial por 500, 600 reais, né, cara? Tem que ser realista. Então, se você é um hobbyista, essa ferramenta aqui vai dar e vai sobrar. Você vai poder comprar ela, você vai usar, seu filho vai usar e seu neto vai usar. Se nenhum de vocês usarem ela industrialmente ou profissionalmente pesado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se achou alguma coisa que eu esqueci aqui, deixa no comentário para a gente poder fazer um próximo vídeo. Curta e se inscreva no canal. Beleza? Sinceros, fiquem todos com Deus.